Muitas pessoas, como eu, carregamos a seguinte pergunta no coração: quando tudo vai terminar? Quando de fato chegará o dia final da história do pecado nesse mundo? Quando Jesus vai voltar? Jesus, em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia, dentro de um plano pré-estabelecido, não deixou os seus filhos sem sinais. E quando nós estudamos os capítulos finais, São Mateus 24, São Marcos 13, São Lucas 21, que são 3 capítulos paralelos, que falam a mesma coisa de formas diferentes, é o mesmo assunto, nós verificamos ali que praticamente todos os sinais já se cumpriram. Por exemplo, eu vou ler aqui um dos últimos que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o egoísmo, a impiedade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. A profecia cumprida, ou em franco cumprimento, o esfriamento do amor. E aí Jesus diz assim no verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí Jesus deixa para o versículo seguinte o último sinal, e é desse que eu quero falar. Falta cumprir-se esse sinal, o alto clamor. O que é o alto clamor? A Bíblia diz em São Mateus 24:14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, línguas, tribos e povos. Ponto. Então, virá o fim. Nós estamos muito perto de ver esse último evento acontecer. O amor já está se esfriando, de alguns já congelou. Mas quando o alto clamor, a pregação mundial do Evangelho acontecer, Jesus diz: então virá o fim. É esse o sinal que falta para nós vermos Jesus em glória e majestade. É esse sinal que falta para o seu cumprimento pleno em todo o mundo. Aqui em Romanos capítulo 9, o verso 28 diz assim, Romanos 9, 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, plenamente, cabalmente e em breve. Quando você estuda esse assunto em breve, vai ser num curto período de tempo que o Evangelho será pregado a todo mundo por ocasião do derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia, e então haverá uma proclamação poderosa. A terra se iluminará com a glória de Deus e todos terão oportunidade de decidir entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, Jesus Cristo ou o Anticristo. E falando disso, lá em Apocalipse 18, que eu gosto muito de, você já deve ter me visto falar algumas vezes disso, Apocalipse 18, 1 a 4 diz assim: depois destas coisas, que coisas? Que antecede o capítulo 18, que também são o cumprimento de São Mateus 24, depois desses eventos históricos, esses eventos proféticos, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Esse outro anjo aqui é o Espírito Santo de Deus, que tinha grande autoridade. Só Deus tem grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. Só Deus é capaz de iluminar a terra com a sua glória. Só Deus tem glória própria. Esse anjo é a chuva serôdia, é a pessoa do Espírito Santo que será derramado. Então esse anjo exclamou com grande voz, dizendo, a repetição da segunda mensagem angélica: caiu de fato a grande Babilônia e se tornou, porque está se tornando cada vez mais visível, a morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, engano, mentira, falsidade, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Deus trabalha com revelação e o Anticristo, com as suas instituições, trabalha com a ocultação. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição.
o evangelho adulterado. Com ela se prostituíram os reis da terra, os governantes, os monarcas, os principados e potestades da terra. Se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Isso aqui são as filhas de Babilônia, mercadejando a palavra de Deus. E tudo isso será exposto